Olá você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu gostaria de compartilhar uma experiência de leitura que me chamou muita atenção. E apesar dela ter saído do volume 10, da fase atual, né, da mensal do Batman, me deixou muito feliz, muito satisfeito. Por quê? Porque eu gosto muito quando histórias atuais do Homem-Morcego, elas pelo menos lembram, resgatam alguns temas da Era de Ouro, da Era de Prata, da Era de Bronze, e são eras que estão caindo no esquecimento. Os novos leitores, né, muitos deles não querem nem saber o que se passou, né, acham histórias muito antigas, muito datadas, mas são histórias que foram importantes para a construção desse fantástico universo que nós temos hoje, não só do Batman, mas como de outros diversos personagens. Então, assim, eu gosto muito. A mensal do Batman, eu voltei a comprar, né, essa nova fase do Chips e Dazs. Começou de forma interessante, depois, na minha opinião, deu uma caída com essa questão de Coringa de uma terra, charada de outra, né. Então, mas especificamente nesse volume, eu fiquei muito feliz, porque aqui você tem o Batman viajando aí pelo Bativerso, né? Não vou adentrar nessa história, até porque eu estou aos domingos, nos shorts, lançando o gibi em 1 minuto, e dentre as postagens, uma delas vai ser sobre a mensal do Batman. Já tem um vídeo mostrando as capas dos primeiros volumes, 10 primeiros, e já tem a resenha resumida em 1 minuto do volume 1. Então dá uma olhadinha lá nos shorts, à medida que forem saindo outros volumes eu vou fazer uma playlist, ok? Mas o que interessa aqui não é a história em si, né? É uma parte dela que eu vou mencionar para vocês. Mas antes eu queria pedir a você, se você ainda não é inscrito nesse canal, dá essa força pra gente, se inscreve, deixa seu like, deixa um comentário e compartilha para os seus colegas que você sabe que é fã do Batman, fã de leituras, mostra esse vídeo para eles, né? E a gente agradece, ok? Então, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Bom, como eu mencionei, eu não vou entrar aqui na questão da história, né? Isso aqui é assunto para um outro vídeo e futuramente vão aparecer no short. O que eu quero trazer dessa história, que é o ponto de partida desse vídeo, foi o que me chamou a atenção da viagem do Batman pelo Bativerso. E aqui você vai ver a passagem dele por várias, né, eras, né, por várias, digamos assim, terras, universos, né, como que você tem o Coringa, Jack Nicholson, lá do Batman de 89, o próprio Batman de 89, vou fazer um vídeo também sobre ele, está na lista. Menção aí ao Batman dos quadrinhos, das animações. Cara, isso aqui, né, que eu estava ficando um pouco desempolgado com essa leitura da mensal, isso aqui reativou aí a minha empolgação, né? De trazer de volta esses elementos, né, de filmes mais antigos, quadrinhos, animações. Então isso aqui é um resgate bem interessante. Você tem aí o Batman do Cavaleiro das Trevas com o Batman do Futuro. Então isso aqui me trouxe de volta aí aquela animação de dar continuidade. Ok? Mas aí, aonde é que eu quero chegar? Batman do Adam West. Tem um vídeo aqui no canal, né, sobre o Batman de 66, vale muito a pena você conferir. Mas aí aonde é que eu quero chegar? Aqui, meus amigos. Nesse encerramento aqui, você tem esse Batman com essa roupa colorida, uma roupa aí, traje vermelho, com a capa roxa. Isso aqui, para quem não é um leitor mesmo fã do Batman, talvez não entendesse o que ele quis mencionar aqui. Que é o tema do nosso vídeo. Que é o Batman de uma terra paralela chamada de Terra X, né? Que é conhecido como Batman de Zu-En-Argh. É um nome muito estranho. E de onde saiu esse Batman aqui com um uniforme colorido? E por que esse nome, Batman Zu-En-Argh? Bom, eu achei isso aqui fantástico, maravilhoso. Quando eu li, veio logo na minha cabeça, eu tenho que fazer um vídeo disso aqui. Bom, para a gente entender essa história, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para essa edição. Esse aqui, se eu não me engano, foi publicado em 2021 aqui no Brasil, mas é uma história do Grant Morrison, que foi lançado em 2008 e 2009. É o Batman Descansa em Paz. Aqui, o Grant Morrison para mim foi genial, porque ele resgatou essa história do Batman de Zu-En-Argh e deu um desfecho, deu um sentido para essa história. Como é que essa história surgiu aqui? Vamos ter que voltar um pouquinho mais no tempo. Voltamos aqui para a Era de Prata, certo? Com histórias aí da meados dos anos 50 até os anos 60. Bom, a Era de Prata, ela é muito mal interpretada hoje em dia. Por quê? Eram histórias assim de ficção bem bobas, né? Classe C, sessão da tarde. Mas assim, era o que tinha, o que era possível publicar na época. Para quem conhece a história, na Era de Prata, houve uma espécie de censura das histórias, né? Detetivescas, aquelas mais pesadas, né? Com
questão de assassinatos, muitos crimes, né? E isso foi dito por psicólogos que poderia estar afetando negativamente as crianças. Então houve um selo que ele controlaria, né, as histórias, tá? Teria que estar dentro daquele perfil. E como a gente estava aqui na época, né, na era espacial, aí, então as histórias foram voltadas para esse lado de ficção científica. E as histórias do Batman também não foram diferentes. E acabaram ficando histórias um pouco toscas e sem sentido. Essas histórias, que pareciam sem sentido, elas começaram a ser resgatadas. Em alguma delas você encontra aqui, eu não tenho esses exemplares na Era de Prata, mas esse arquivo de casos inexplicáveis. Então aqui, o Grant Morrison, né, ele fez essa coletânea dessas histórias meio loucas, meio absurdas, sem sentido até, né, para a época. Além de fazer homenagem e resgatar, ele deu um sentido para elas. Então, desse encadernado aqui, que traz essas histórias, eu vou destacar 3. Aqui nós temos histórias de 1951 até 1964. Pegando aí o final da Era de Ouro, né, a Era de Prata iniciando em 55, e aqui até, né, o auge aí da Era de Prata. E aqui, ó, vou destacar 3 histórias, nós vamos já falar sobre elas. Batman, o Superman do Planeta X. Batman, esse aqui é o de 1958. 1959, Batman conhece o Batmirim. E a outra é de 1963, Robin morre ao amanhecer. Essas 3 histórias, né, foram todas trazidas para essa grande homenagem e foram a elas dado sentido, né, nessa história do Grant Morrison, que hoje está sendo aí, né, bem aproveitado nessa fase do Chico de Daça. Então vamos lá ver que histórias são essas. Bom, nessa história, Batman, o Superman do Planeta X, o que é que significa? Esse Planeta X tem um Batman, na verdade é um alienígena que acompanhava todas as ações do Homem Morcego aqui no nosso planeta e fez tal qual o Batman, né? Fez um uniforme, só que colorido, usando também aparatos tecnológicos, tinha a Batcaverna, né, o Batmóvel, enfim. E o seu planeta estava sendo invadido. E ele veio buscar a ajuda do Batman, sabendo que os habitantes do planeta Terra, no planeta X, tinham superpoderes. Então, quando o Batman chegasse lá, ele teria superpoderes tal qual o Superman. E assim foi feito, né? O Batman, ele foi meio que abduzido para esse planeta e foi, né, convidado aí a ajudar os habitantes do planeta X. Juntamente com esse Batman, se não me engano o nome do personagem lá é Teano, e conhecido aí como Batman, né, da Terra de Zu-En-Ar. E assim, né, o Batman os ajuda, consegue aí resolver a situação e volta para o planeta Terra. Então, a história foi somente isso. A outra história, o Batman conhece o Batmirim. O Batmirim, ele é um duende da 5ª dimensão que, né, era fascinado pelo Batman, se vestia igual a ele, e de vez em quando aparecia em algumas histórias tentando ajudar, mas ele atrapalhava aí mais do que ajudava. Então, é uma história, essa teve um peso maior, por quê? Porque esse personagem, o Batmirim, ele foi trazido depois para as animações. Quem conhece aquelas animações, né, dos anos 80, pelo menos passou muito aqui nos anos 80, vira e mexe aparecia aí esse personagem, o Batmirim. Então, isso também está nessa coleção Arquivo de Casos Inexplicáveis. E a terceira história, né, são vários, estou destacando essas 3, né, para a gente voltar para cá, para o Grant Morrison. Robin morre ao amanhecer, onde o Batman, ele tem uma espécie de sonho, de alucinação, e ele vai passar por experimentos no laboratório do Dr. Hurt. E esse doutor, né, ele implanta lá uns eletrodos, né, e tentando desvendar se isso foi um sonho, uma alucinação, ou o Batman foi transportado para outra realidade onde nela o Robin morria. Né? Então é uma história lá, tem um desfecho meio maluco, mas esse personagem, Dr. Hurt, também foi trazido para essa história do Grant Morrison. Então, conhecendo, né, resumidamente essas 3 histórias, aí nós podemos voltar aqui para a obra do Grant Morrison. Bom, voltando aqui para essa grande obra, eu recomendo, quem não leu, leia, que vale muito a pena, o Batman Descansa em Paz. Aí você tem aqui, né, o Dr. Hurt, trazido aí na história, aí você tem a Luva Negra. O objetivo aqui é neutralizar aí o Batman, mentalmente, né, falando. E o que foi que ele pegou dessa história? Nessa história aí com Robin morre ao amanhecer, na verdade o que ele quis trazer para cá, que enriqueceu e deu até um sentido para essa história, que esse doutor na verdade fez um experimento com o Batman e colocou na sua mente uma palavra gatilho, que seria Zu-En-Ar, né, justamente lá da outra história, para que com isso eles pudessem desativar aí, operacionalmente o Batman. Então, assim o derrotando, né, levando aí à loucura. Então, para muitos, essa história Zu-En-Ar pode ser uma ficção, outros pode tratar-se de uma questão mental, uma loucura do Batman, outros tratam, foi apenas um episódio de alucinação, mas tudo isso
foi trazido aqui. E isso tornou o material muito interessante. E o Batman, dentro do seu preparo, não só físico, mas também mental, ele, sabendo que poderia um dia, né, ser parado mentalmente por alguém, ele criou uma outra personalidade, digamos assim, um Batman reserva, que seria exatamente esse Batman de Zu and R, quando ele ficasse impedido, né, de entrar em ação. Então, essa nova personalidade, bem mais bruta, né, bem mais, digamos assim, bem mais violenta, entrasse em ação. E aí sim nós tivemos, né, esse personagem trazido aí de volta. Nós temos o Dr. Hurt, né, com seu uniforme, meio sombrio. Né? Então, quando a Luva Negra, né, encontra o Bruce Wayne e diz a palavra gatilho, né, Zu and A, achando que tiraria o Batman de cena, então entra em ação aí, ó, Batman de Zu and A, né, com aquele uniforme, né, resgatado aí da Era de Prata, né, lógico, a arte mais moderna e tudo, mas isso aqui, muito legal, né, e vocês viram aí o Batmirim ao lado dele, né, quem não viu, ó. Então, ou seja, ele conseguiu trazer nessa história três partes interessantes da Era de Prata. O Batman de Zu and A, a questão do Dr. Hurt, e o doente da quinta dimensão, que é o Batmirim. E aqui, meu irmão, esse Batman aqui não tem dó nem piedade de ninguém. Né? Lógico que no final é provado aí que esse Batman, na verdade, é uma criação mental, né, do Bruce Wayne, e o objetivo dessa história aqui é destruir o Batman. Né? Ele é enterrado vivo, no final ocorre uma explosão, acham que ele morreu, só que o Batman não morreu nessa história. Né? Mas aqui o Grant Morrison, né, fez esse favor para quem é fã do Homem-Morcego, independente das suas eras, trazer boa parte dessas histórias aí, né, que é bem interessante, né, casos inexplicáveis. Então, histórias assim, que não, aparentemente não tinha nenhum sentido, não tinha nenhuma solução. Algumas delas, as mais importantes, trouxe para cá. Né, e resgatou aí a memória de uma época muito boa, muito menosprezada. Isso aqui foi fundamental. Eu adquiri em 2022, como eu já falei, recomendo essa leitura. E terminando onde iniciamos, né? Chip Zdarsky aqui, né? Aí sim, trouxe de volta essa questão do Batman de Zu and A. E uma curiosidade, né? Essa palavra Zu and A é uma palavra meio louca, meio estranha. Essa palavra gatilho foi algo que ficou na mente do Bruce Wayne no dia que seus pais foram assassinados. Eles estavam conversando, falando justamente sobre a violência de Gotham, e Bruce Wayne, um jovem, né, criança Bruce Wayne, falando para o pai dele, que tinha acabado de assistir o filme do Zorro, né, se o Zorro poderia ajudar a acabar com o crime de Gotham. E antes de ser assassinado, de ocorrer, né, a fatídica cena, o Thomas Wayne falou para ele que se o Zorro aparecesse lá, né, era mais fácil ele ver o Zorro em Arkham. Então foi algo dito bem rápido, em seguida teve o assassinato, então Zorro em Arkham, o que ficou na mente do Bruce, né, traumatizado pelo episódio, Zorro em Arkham, que é a palavra gatilho para essa personalidade aí brutal, essa versão aí mais violenta do Batman. Então, para mim, isso tudo foi genial. Enriquecendo cada vez mais histórias, né, dando até um sentido, histórias que foram menosprezadas. Né. Eu gosto muito. Né. Queria saber a opinião de vocês, né, se acha que essas histórias da Era de Ouro, Era de Prata, né, são descartáveis. Não tem a mesma qualidade da de hoje, mas historicamente são muito importantes para você conhecer toda essa construção do universo do Homem-Morcego. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco, né, dessa história, desse Batman de Zu and A. Para você ficar até o final desse vídeo, mais uma vez, meu muito obrigado. Todos vocês que vêm comentando, vêm curtindo e que se mantêm ainda inscritos nesse canal. Então, forte abraço e até uma próxima Bate História.